Amém, amém, amém. A gente começa uma série hoje muito importante, porque a gente quer resgatar a mentalidade de vida eterna. Mentalidade de vida eterna. Eu acredito que essa seja a diferença do Evangelho de Jesus Cristo. Quando a gente fala sobre religião, a gente vai ver que em quase todas as religiões você tem aspectos que as religiões levam em consideração. Por exemplo, é muito difícil você perceber uma religião falando que mentir não tem problema, que injustiça não tem problema. Você vai perceber, né, quando a gente fala sobre religião, as pessoas falam sobre generosidade. Mas andar com Jesus, o Evangelho de Jesus não é sobre uma religião. A diferença do Evangelho de Jesus é que Jesus não fala sobre o assunto amor, Ele é o amor e por isso que Ele tem autoridade. O Evangelho de Jesus, a diferença do Evangelho de Jesus, ele não fala apenas sobre paz, como um conceito, Ele é a própria paz. Mas a diferença do Evangelho de Jesus é que Ele fala sobre vida eterna. Nenhum outro Evangelho tem poder de falar sobre vida eterna, porque nenhum outro Evangelho, na verdade não existe outro Evangelho, nenhuma religião pode falar ou garante vida eterna, porque a única pessoa que ressuscitou, que morreu e ressuscitou e tem autoridade de nos dar a vida eterna se chama Jesus Cristo. A outra coisa, uma intenção nossa de falar sobre essa série é trazer uma realidade, a realidade da vida eterna. E aí eu quero entrar no texto do apóstolo Paulo, que diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer? Gente, ele quer dizer aqui o seguinte, e o texto, o contexto desse texto é bom você saber. Naquela época, naquela igreja, estava rodando uma conversa de que Jesus Cristo não tinha ressuscitado, que não havia ressurreição, que essa era a conversa. E aí o apóstolo Paulo, se você lê o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai defender justamente isso, diz assim, olha, se não houver ressurreição, a nossa fé é em vão. Se não houver, se Jesus Cristo não ressuscitou, então ele diz assim, olha, a gente é mentiroso. E ele diz, por que a gente é mentiroso? Porque a gente está dizendo que Deus ressuscitou Jesus. E ele diz assim, se Jesus não ressuscitou, o nosso evangelho não vale. Ei, gente, escuta aqui. Se não houver vida eterna, se não houver ressurreição, se a gente não crê na volta de Jesus, não adianta igreja, gente. Vamos para casa. E a única coisa que a gente pode dizer é a seguinte, boa sorte. A gente não pode fazer nada. Não, mas a notícia boa para mim, para você, que a eternidade é realidade, o céu é realidade, um dia Jesus Cristo vai voltar, um dia a gente irá se encontrar com Ele, e isso, o apóstolo Paulo disse, se a nossa esperança for essa, escuta isso aqui, gente, se a minha e a sua esperança for o céu, se eu e você tivermos a certeza da vida eterna, se eu e você a gente tiver certeza da salvação, se eu e você a gente tiver certeza que a morte não nos para, pelo contrário, é uma passagem para a vida eterna, se eu e você a gente tiver a mentalidade da vida eterna, nós seremos as pessoas mais felizes dessa terra. Nós seremos as pessoas mais felizes da terra. Qual é o impacto? Qual o benefício? O que é que gera na minha vida, na sua vida, a mentalidade de vida eterna? Primeiro, a mentalidade de vida eterna. Ter mentalidade de vida eterna é buscar santidade. Quem
tem a certeza da vida eterna não brinca com o pecado. Santidade para na cultura do reino de Deus, não é um conjunto de regras. Viver santo não é viver posso, não posso, é errado, é certo, é bem, é mal. Não é seguir um conjunto de regras. Viver a santidade é viver a natureza de Deus. E aí, uma perspectiva diferente. Quem tem mentalidade de vida eterna, então o que é que acontece? Vive na terra como a vida que ele levaria no céu. Eu acho que vocês não entenderam. Ter a mentalidade de vida eterna é viver, é buscar santidade. E o que é uma outra perspectiva de santidade é ser santo como Deus é santo. E se eu tenho essa visão de que um dia eu vou me encontrar com Jesus, então eu já vou viver aqui na terra da mesma forma que eu viveria no céu. E é isso que o apóstolo João, quando ele escreve essa carta, primeira carta de João, 1 João capítulo 3, versos 2 e 3, nessa perspectiva, santidade é viver na terra da mesma forma que eu viveria no céu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Aí ele diz, todo aquele que tem essa esperança, que é esta esperança? Essa esperança de que um dia a gente vai se encontrar com Jesus. Essa esperança de que um dia Jesus Cristo vai voltar e eu vou me encontrar com Ele. Essa esperança de que um dia eu vou para o céu. Essa esperança que um dia eu vou viver a eternidade com Ele. Quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25, diz assim, todo atleta em tudo se domina. 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Sair no Instagram, ser conhecido. Nós, porém, a incorruptível. Ou seja, aqui na terra, se eu tenho a mentalidade do céu, a coroa que eu vou receber é a coroa da eternidade. Eu vou um dia prestar conta diante de Deus. Eu vou morar no céu. E se eu vou morar, se essa é a minha mentalidade, eu creio na eternidade, eu creio no céu. Se essa é a sua mentalidade, então você tem que viver na terra como se você viveria no céu. A mentalidade de vida eterna produz em nós esperança. Ter mentalidade de vida eterna é ter esperança. A gente vive num mundo marcado de incertezas. Ou na tentativa de colocar a nossa esperança em alguma coisa. E, gente, quanta briga, quanta confusão. Por quê? Porque muitas pessoas colocam a esperança em um governo, em um governante. O governo tem que fazer o seu papel. Os governantes precisam fazer o seu papel. Nós, como igreja, precisamos valorizar e ter as nossas convicções. A gente tem a convicção, sim, eu apoio a família, eu apoio a vida, eu apoio a verdade, eu apoio quem apoia isso. E a gente precisa ter as nossas convicções, mas a nossa esperança não pode estar em um governo. A nossa esperança não está em um emprego, a nossa esperança não está em um dinheiro. Por exemplo, como é que você, se coisa, se lugar, se dinheiro fosse a sua esperança, como é que você poderia viver com esperança em unidade prisional? Não é um governo, não é uma pessoa, embora a sociedade, embora o governo tenha o seu papel, a nossa esperança, quem tem mentalidade de vida eterna, não é sobre coisa, não é sobre horário, não é sobre semana, não é sobre um ano. Quando eu tenho a mentalidade de vida eterna, e aí eu gosto do autor do livro de Hebreus, que chama a atenção de eternidade como âncora.
âncora, âncora da alma. O que é uma âncora, gente? É um instrumento usado por barcos, usado por, navios, ou seja, diante de tempestade, diante de fúria do mar, o que é que acontece? Eles lançam uma âncora, essa âncora bate lá, segura o barco, segura o navio, diante de tempestade. O que é que isso, quando ele chama esperança, é a âncora da nossa alma, a equação da esperança, ou seja, nós estamos ancorados na paz de Deus, nós estamos ancorados na alegria do Senhor, nós estamos ancorados, a nossa âncora é a presença do Espírito Santo. Nos tempos difíceis, o Espírito Santo está conosco, nos tempos de tribulação, a paz de Deus está na nossa vida, nos tempos de provação, a minha e a sua esperança, ou seja, a minha e a sua esperança não é nessa terra, isso aqui é passageiro. Paulo diz, chama de tribulação, leve e momentânea tribulação, e ele tem a autoridade de falar. Ele passou por dificuldade, mas a mentalidade dele é a vida eterna. Isso aqui, embora seja realidade, embora você sinta dor, embora existe um peso em perdas, mas a minha e a sua esperança não está nessa terra. A minha e a sua esperança é um dia ele há de voltar, um dia ele há de voltar, um dia ele há de me levar, um dia ele há de levar você. A minha e a sua esperança é o céu. Quando a gente tem mentalidade de vida eterna, a gente começa a avaliar alguns valores. A gente começa a avaliar alguns valores. Por exemplo, você tem investido aonde? Onde é que está o teu coração? Onde é que estão os teus bens? Qual é a tua riqueza? A tua poupança é terrena? A tua riqueza é aqui nessa terra? Você tem noção do que é investir no céu? Jesus diz assim, palavras de Jesus registrada por Mateus capítulo 6, versos 19 e 20. Olha essa palavra aqui, gente. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Há algo, gente, há algo que, quando a gente tem a mentalidade de vida eterna, quando a gente tem mentalidade de vida eterna, a gente começa a perceber, dizendo o seguinte: ei, vem cá, aonde eu tenho colocado minhas riquezas? Você tem projeto de generosidade? Você sabe o que é isso? Você se importa com gente? Qual é o teu projeto? Qual é o teu projeto? Ei, quando a gente começa a ter mentalidade de vida eterna, a gente começa a perceber que não é sobre essa terra. Recurso tem o seu valor. Sim, gente, recurso tem o seu valor. Mas a prosperidade, o desejo de a gente prosperar, ela tem que ter propósito. Propósito de multiplicar eu e você. Eu oro para que você seja próspero. Mas para quê? Porque você aprenda a multiplicar. E quando a gente aprende a multiplicar, a gente também tem um propósito de usufruir. Não é errado querer ter para usufruir, mas é multiplicar, usufruir e ser generoso. Há um investimento que faz diferença quando eu invisto em gente, quando eu invisto em pessoas. Gente, não existe investimento maior. A minha pergunta para você: aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? E o bom disso, gente, quando a gente fala sobre riqueza no céu, quando Jesus chama que vocês sejam ricos para com Deus, Jesus não tinha nada,
não possuía nada, mas ele era rico diante do Pai. Então, notícia boa para você. Samuel falou aqui. Às vezes você pode ficar assim, como é que eu aí na unidade, como é que eu sou generoso? A Danília falou também sobre isso, como é que eu sou generoso? Porque eu não tenho nada para dar. Ei, generosidade não é sobre aquilo que eu tenho, generosidade é feito com aquilo que eu sou. E o fato de você obedecer, o fato de você cuidar, gente, eu sonho, olha para cá, para toda unidade, minha oração é que em cada unidade prisional, a gente não precise, nenhum agente prisional, nenhum policial prisional vai precisar trancar as cadeias, porque você vai obedecer, você vai ter um coração transformado, você não vai ser preciso penalidade, você vai ser transformado, você vai cumprir a sua pena, mas debaixo de um coração transformado. Eu oro por unidades prisionais cheias de paz, eu oro por unidades prisionais com pessoas transformadas, eu oro unidades prisionais onde Satanás vai ser aniquilado, onde as pessoas viverão o evangelho de Jesus. E ricos, prósperos que acumulam para a vida eterna. Eu oro para que você seja rico para com Deus, eu oro para que você tenha projeto de generosidade, eu oro para que você enxergue gente, quando a gente tem mentalidade de vida eterna, a gente começa a pensar, aonde eu estou acumulando, com o que eu estou acumulando, o que é que eu estou fazendo para a eternidade. Quando a gente tem mentalidade de vida eterna, a gente começa a tirar esse apego às coisas e a valorizar mais pessoas. Quando a gente tem mentalidade de vida eterna, a gente começa a perceber que quem tem mentalidade de vida eterna cuida da vida. Nós estamos no Setembro Amarelo. É o mês que a gente valoriza a vida. Nós somos pela vida. Somos pela vida. Valorizamos a vida. Ei, gente, quem tem mentalidade de vida eterna não quer morrer. Por quê? Porque quem tem mentalidade de vida eterna só quer partir aqui depois que cumprir o propósito de vida. Pode não ser você, mas tem muita gente que quer que Jesus Cristo volte, não para se encontrar com Jesus, mas para fugir de problema. Fugir de problema. E gente, deixa eu falar uma coisa, Salmo 139 diz assim, que para cada um de nós, todos os nossos dias foram escritos e determinados sem nenhum existir. E eu vou viver nesses dias em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, você precisa descobrir o teu propósito de vida. Quem tem mentalidade de vida eterna, cuida da saúde. Quem tem mentalidade de vida eterna, quer viver aqui, porque para uma missão de vida. A terra é tua missão de vida, o teu destino é o céu para se encontrar com Jesus. Por isso que você vai ver o apóstolo Paulo dizendo, para mim o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O contexto desse texto é o que? Ele diz assim, olha, para mim muito melhor ir para o céu. Para mim muito melhor gozar da presença de Deus. Para mim muito melhor estar já desfrutando da presença de Deus. Mas por causa da minha missão de vida, por causa do meu propósito de vida, eu fico aqui. Gente, qual é o teu propósito de vida? Teu propósito de vida não é ser médico, teu propósito de vida é amar a Deus e servir as pessoas. Pastor, como é que eu posso viver meu propósito de vida nas unidades, aqui na unidade preso, aqui na unidade prisional? Deixa eu falar, o teu propósito de vida é amar a Deus sobre todas as coisas e servir gente.
Tem pessoas que você pode servir, tem pessoas que você pode ajudar, tem pessoas que você pode cooperar, tem pessoas que você pode inspirar. Esse é teu propósito de vida. Teu propósito de vida não é ser advogado. Teu propósito de vida é amar a Deus e servir pessoas através da advocacia. Teu propósito de vida não é ser empresário. Teu propósito de vida é amar a Deus e servir pessoas através da tua empresa. Teu propósito de vida não é ser mãe. Teu propósito de vida é amar a Deus e servir pessoas na tua casa, no teu condomínio. Quem tem mentalidade de vida eterna tem responsabilidade com a missão de vida. Quem tem mentalidade começa a avaliar, começa a ver alguns valores. Ei, gente, quem tem mentalidade de vida eterna vive uma vida de ousadia. A minha pergunta para você: quem seria você se você não tivesse medo da morte? Quem você seria? Como seria você se você não tivesse medo da morte? Eu vou dizer uma realidade. Uma realidade. Cada um de nós tem uma senha. Se tem uma realidade para cada um de nós, se Jesus Cristo não voltar, todos nós, tá certo? Morreremos. Pastor, eu vim para a igreja para receber uma notícia boa. E o Senhor me dá essa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem tem mentalidade de vida eterna, ninguém tem poder sobre a sua vida. Quem tem poder sobre a sua vida se chama Jesus Cristo. Infelizmente eu posso falar uma coisa que você fica triste em uma unidade prisional. Você diz, mas pastor, eu tive o poder de tirar a vida de uma pessoa. Você não teve poder coisa nenhuma. Você não é Deus, não. Você pode ter sido um instrumento de tirar a vida de uma pessoa, mas ninguém tira a vida a não ser com a permissão de Deus. Ei, gente, quem seria você se não tivesse medo, da morte? A gente enfrentaria uma pandemia melhor. A gente enfrentaria os problemas da vida de forma melhor. Ei, gente, quem sabe a causa da tua depressão é medo de morrer. Quem seria você se não tivesse medo da morte? Quem tem a mentalidade de vida eterna não tem medo de morrer. Não tem medo de morrer. A gente vai ver na história dos mártires coisas interessantes. Muitos foram mortos, martirizados, não é? Porque foram instigados a negar Jesus. E aqui numa perspectiva criativa minha, eu acredito que acontecia desse jeito. Eles chegavam ali, os argóis, né, as pessoas que eram levadas para matar os cristãos, dizia o seguinte: confesse César o teu Senhor e negue Jesus. Aí diz assim: eu nego César e confesso Jesus. Você não entendeu, você vai morrer. Assim, você que não entendeu, eu não vou morrer. Você que não está entendendo, você tem que negar Jesus para você viver. E para você viver, você tem que dizer que César é o teu Senhor. Você que não entendeu, para eu viver, eu tenho que dizer que Jesus Cristo é meu Senhor e César não. Você acha que foi alguém que tirou a vida? Por exemplo, quando a gente olha a vida dos apóstolos, você acha que não foi alguém que tirou a vida de Pedro? Foi não, Pedro terminou, cumpriu o mandato dele. Por exemplo, a gente vê o irmão de Jesus, Tiago, foi cerrado ao meio. Você acha que alguém, foi uma pessoa que tirou a vida de Tiago? Não, gente, ninguém tirou a vida de Tiago. Ele terminou. Terminou a carreira dele aqui.
problema nosso é que a gente começa a criar algumas, um romantismo. Não, porque eu sigo Jesus, então eu devo morrer com 234 anos, em uma ilha, tomando água de coco, alguém fazendo massagem em mim, e depois da massagem assim, vou morrer, tchau. Romantismo, gente. Ei, quem tem mentalidade de vida eterna, quem tem o domínio sobre a minha vida se chama Jesus Cristo. Não é um acidente, não é uma pessoa, não é a circunstância. Eu e você, nós somos indestrutíveis. Quem seria você se não tivesse medo da morte? E finalmente, mentalidade de vida eterna. A gente se compromete com pessoas, ou seja, a gente quer alcançar pessoas. A gente quer, eu quero cada vez mais que amigos meus, eu quero levar muita gente para o céu. Eu quero arrancar pessoas do inferno. Nosso propósito como igreja, nosso propósito de estar online, você, quantas pessoas ao redor do Brasil, fora do Brasil, assistindo esse culto. Ei, nós como igreja queremos que você vá para o céu, nós não queremos que você vá para o inferno. Você não foi, o teu destino não é o inferno, o teu destino é o céu. Gente, eu e você, a gente precisa abrir os olhos e perceber que tem amigos nossos indo para o inferno, tem pessoas familiares nossos indo para o inferno. Eu e você, a gente precisa acordar. O inferno é real, porque Jesus disse que é real. O céu é real, porque Jesus disse que é real. A propósito, não pode faltar domingo, próximo domingo. Domingo a gente vai falar sobre a existência do céu e a existência do inferno. Pastor, eu tenho um pavor desse assunto inferno. Você deveria parar com esse negócio, porque o inferno é real e o céu é real. Se eu fosse você, eu viria assistir para saber como é que você vai para o céu. Eu e você, quem tem mentalidade de vida eterna, assim, eu quero pregar o evangelho, eu quero falar de Jesus para as pessoas. Eu oro para a gente se levantar hoje daqui com a mentalidade de vida eterna e dizer, sabe de uma coisa? Eu vou chamar gente para ouvir sobre Jesus, eu vou todo domingo convidar alguém, eu vou orar por pessoas, eu vou pregar o evangelho, eu não posso ficar calado. Pastor, como é que eu tenho uma vida eterna? João escreve uma coisa interessante. Ele escreve as palavras de Jesus. João capítulo 6, verso 40. Eu quero ler esse texto. João capítulo 6, verso 40 e verso 47. Pastor, como é que eu tenho a vida eterna? Como é que eu vou para o céu? Como é? Existe, um caminho existe, olha aqui. João 6, 40, diz assim: porque a vontade de meu Pai, palavra de Jesus, é que todo aquele que olhar para o Filho, em outra tradução, todo aquele que vir para o Filho, que for para o Filho, e nele crer, tenha a vida eterna. Olha o 47, e eu ressuscitarei no último dia, diz, e eu ressuscitarei no último dia. Olha o 47, 6,47, asseguro a vocês, que aquele que crê, Jesus, ele está falando, palavra de Jesus, aquele que crê no Filho, aquele que crê em mim, não é terá, vai ter, um dia, não, recebe a vida eterna. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mas tenha a vida eterna, mas tenha a vida eterna, mas tenha a vida eterna.
É possível sim. É possível sim hoje você sair daqui com a vida eterna. É possível sim você sair daqui e não ter mais medo da morte. É possível sim hoje você sair daqui e se a tua senha for hoje à noite, se a tua senha chegar, se a morte bater na tua porta essa semana, por causa de Jesus Cristo, não é porque você sente alguma coisa, é porque vai ter um arrepio, porque você vai começar a chorar, não, meu irmão, porque Jesus disse assim: se você crê em mim, 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 eu garanto que você vai ter a vida eterna, eu garanto que o céu vai ser o seu lugar. Eu posso pedir uma coisa, você ficar de pé, eu quero orar por você.